a privatização da fé. A privatização da fé. O desejo dessa sociedade caída é que a nossa fé, a fé cristã, se torne cada vez mais privada. O desejo dessas instituições, organizações, dessa sociedade, é que a nossa fé seja professada apenas no espaço privado e não no público. Vivemos em uma época de espaços particulares, em uma cultura que a igreja perde cada vez mais a sua influência no mundo. O cristianismo moderno, o cristianismo contemporâneo, tem se fechado dentro do seu espaço. Escute, irmão, porque isso é palavra do Senhor. Para muitos, e sem medo de me equivocar, para a maioria, a fé cristã é limitada apenas aos locais de adoração. A fé cristã se tornou um acontecimento restrito aos ambientes de culto. Privatizando assim a fé. Qual a causa dessa omissão da Igreja de Cristo? Muitas podem ser as causas, dentre elas, a ameaça que a igreja sofre por parte do Estado, a hostilidade que ela recebe da sociedade ímpia, e até dos seus interesses ilegítimos, se amoldando cada vez mais ao mundo, faz com que ela privatize sua fé. Em razão disso, dessas pressões, a igreja tem buscado um lugar de conforto, sendo assim aceita pelo mundo. E quando ela privatiza a sua fé, ela omite o seu papel influenciador, como sal da terra e luz do mundo. Agora, o que é privatização da fé? Qual é o conceito de privatização da fé? Primeiro vamos para o termo privatizar. Privatizar é aquilo que é público tornar-se privado. Aquilo que tem influência geral passa a ter influência apenas particular. Privatizar a fé então é, portanto, por pressão do Estado, medo da perseguição e represálias, ou pela influência do pluralismo, limitar a fé ao espaço particular em detrimento do público. Com a queda do Muro de Berlim, nós tivemos uma corrente filosófica chamada pós-modernismo, que trouxe consigo o relativismo, o humanismo e o pluralismo. Vivemos uma sociedade plural, onde não há valores, verdades absolutos. Há multiplicidade de verdades. E essa é uma das razões da privatização da fé, e vamos ver isso mais para frente. Entretanto, irmãos, como igreja, não podemos nos submeter a isso. Não podemos conter a nossa fé. O sal dentro do saleiro para nada serve. Quando Jesus nos chamou de sal, ele tinha ideia da influência da igreja na sociedade. Nós estamos assistindo à morte do cristianismo no Ocidente. Nós estamos vendo o fim da era cristã no Ocidente. Você vai na Inglaterra, o continente europeu hoje é conhecido como um continente pós-cristão, terra de avivamento de George Whitefield, dos irmãos Wesley, terra de Richard Baxter, John Owen.
Dr. Martyn Lloyd-Jones, John Stott. Agora virou a terra de Richard Dawkins, onde predomina ateísmo, islamismo, em razão da igreja ter suprimido a sua fé e contido ela no espaço privado e não no público. É somente a partir de um retorno à fé, influenciando o mundo e não sendo influenciado por ele, é que daremos a Deus a glória devida e transformaremos essa sociedade caída com o nosso testemunho e a pregação do evangelho além das quatro paredes. Como são atuais as palavras de Jesus para o nosso tempo? Em João 17 diz: não rogo que os tire do mundo. Como é que é? Que oração estranha. Ô Senhor Jesus, tu pede ao Pai que não nos tire desse mundo hostil? Você sabia por que você não se converte em um dia e no dia seguinte não vai para o céu? Por que não nos convertemos na segunda e na terça já vamos direto para o céu? Porque Deus nos faz ficar aqui mesmo depois de salvos. É porque a igreja, depois de salva, tem uma missão aqui na terra. Não rogo que os tire do mundo. Por quê? Para que no mundo assim brilhe a sua luz, e os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. É por isso que nós nos convertemos e permanecemos aqui. Temos uma missão, e essa missão é influenciadora. Quando Jesus nos compara com sal, ele tem em mente duas coisas. O sal, primeiro, preservava o alimento da corrupção. Segundo, dava sabor. A presença da igreja tem como finalidade refrear a corrupção, refrear o mal, conter o pecado, conter a depravação do homem. A carne, quando ela é extraída do gado, ela tem germes e bacilos que levam à putrefação. Você atira sal e ela refreia aquela decomposição da carne. Jesus disse: vocês não podem professar a sua fé só no privado, ficar contido no saleiro, mas tem que ser atirados, ir além das quatro paredes para refrear o mal. Segundo, o papel do sal, dar sabor ao alimento. Já viu quando come um alface sem sal, churrasco sem sal? Jesus tem em mente que a igreja traz sentido à vida, que ela dita normas, regras, ética, que a igreja impõe o seu ponto de vista, impõe o seu padrão, impõe a sua fé. Essa é a ideia. Irmãos, fomos comprados por um alto preço, e devemos ter coragem de anunciar nossa fé publicamente. Não podemos sucumbir à pressão do mundo pluralista e aceitar tudo como certo sem impor a nossa fé. E o que nós estamos vendo aí? Uma multiplicidade de verdades, de convicções, uma ética sendo imposta. E nós estamos aceitando tudo isso sem impor a nossa fé. Como cristãos, somos distintos e temos valores absolutos e exclusividade em muitos aspectos. Sabe o que é o nosso problema, reverendo Ronaldo? Quando Jesus fala em João 14:6, eu sou o caminho, ele usa o artigo definido o. Se Jesus tivesse usado o artigo indefinido, não haveria problema. Se ele dissesse, eu sou um caminho, eu sou um dentre tantos. Buda também é o caminho, Maomé, Confúcio. Todas as formas de se chegar a Deus são legítimas. Mas quando Jesus usa o artigo definido ele exclui todos os outros. Ele faz da fé cristã exclusiva, sem igual, única em todo o mundo. De forma que se a exclusividade é um problema para você, você tem um problema.